paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos. Neste canal iremos começar este culto nesta tarde de hoje, 15/7/2026, 13h25, culto completo da tarde aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil. Iremos começar o culto em Gênesis capítulo 7, Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor Jeová a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomará para ti sete machos e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor Jeová lhe ordenara. Era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Jeová ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam. No mês segundo, isso aqui é interessante, né? No mês segundo, ao 17 dia do mês. Então o calendário já até existia, tá vendo? Então, fevereiro, né? Mês segundo é fevereiro. Vem janeiro, primeiro é janeiro, depois fevereiro. Então, fevereiro, 17 de fevereiro, né? 17 de fevereiro que começou. E quando Noé tinha 600 anos. Naquela época o homem vivia muitos anos. Hoje não, o homem não consegue viver até 600 anos, não. No mínimo pode chegar a 200 anos, 300, 400, né? Mas 600 é difícil. Continuando. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Mas prestou bem atenção, se romperam todas as fontes do grande abismo primeiro. Depois as janelas do céu se abriram. Tá vendo, né? Não é que começou a chover, não. Primeiro se romperam todas as fontes do grande abismo da terra. Que a terra tem um abismo gigante, para quem não sabe. Gigantesco mesmo, profundo mesmo, muito profundo mesmo. Que engole mais de 3 navios, ou mais. 3 navios grandíssimos engole esses abismos. Tão grande que vocês nem imaginam. Mais grande que um rio, mais grande que um mar. Então, eles se abriram, tá vendo? Ó? O céu e as janelas do céu. Que o céu tem janela, eu já falei para vocês que lá em cima tem água. Lá em cima tem outro mar lá em cima. Tem 2 mares, o mar da Terra e o mar da galáxia que fica lá em cima, um mar gigantesco. E se as janelas lá de cima se abrirem, lá tem janelas. Janelas lá de cima, elas ficam fechadas, porque se abrir as janelas lá de cima, desce muita água e acaba com o mundo inteiro. Que pena que o mundo não vai acabar só com a água, agora o mundo vai acabar com fogo. É claro que as águas irão destruir alguns lugares da terra, sim, irão destruir. Mas o fogo é que vai acabar com a terra toda, né? Então as janelas lá em cima ficam fechadas, tá vendo? Elas só abrem quando é necessário para regar a terra, né? Depois que... é isso aqui que muitos não entendem, ó. Presta bem atenção, assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teus cérebros. E houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Tá vendo, ó? Depois que vê a chuva. Presta bem atenção. Primeiro se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E depois que houve chuva. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, Cão, e Jafé, os filhos,
de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. E eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro e de toda qualidade. É por isso que hoje nós vemos também pássaro de toda qualidade. Vários pássaros de todas as cores e de todas as espécies, de toda qualidade. De toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Jeová lhe tinha ordenado, e o Senhor Jeová fechou a porta por fora. Tá vendo? Jeová fechou aquela porta por fora. Não foi Noé que fechou, não. Quem fala para vocês que Noé que fechou a porta é um mentiroso, um falso profeta, tá? Foi Jeová que fechou a porta. Não foi homem nenhum e nem a família de Noé que fechou a porta. Continuando. Por isso que eu creio que Noé foi salvo, sim. Porque nenhum homem fechou aquela porta. E aquela porta é grande demais e muito pesada. Para fechar rápido, não ia conseguir, a água ia entrar. Então por isso que Jeová fechou, porque era mais rápido para o Criador fechar a porta. Para todo mundo ver lá fora, aquelas pessoas que estavam gritando, que eles viram que a porta fechou sozinho. Noé não puxou a porta com corda nem nada, não. Entendeu? Por isso que eu falo mesmo, vocês têm que estudar a palavra, examinar a palavra, ter mais conhecimento da palavra, entendeu? Agora que veio o dilúvio. Aqui é só chuva, ó, por enquanto. Não é que estava destruindo tudo não, ainda não. É isso que vocês não entenderam. Aqui não estava destruindo nada ainda. Aqui estava rompendo-se as fontes do grande abismo, as janelas do céu se abriram e a chuva começou. Ainda não houve destruição em nada aqui. Agora que vai haver, ó. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Agora sim o dilúvio aconteceu aqui, ó. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados da cima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra, de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves do céu foram extintas da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias, tá vendo? E agora aqui que aconteceu o dilúvio mesmo. Então a maioria dos animais foram extintos. A maioria dos animais foram extintos, que as águas cobriram toda a face da terra, né? Então alguns animais foram extintos. Então, todos os animais foram extintos, tá vendo? Está escrito, ó, e foram extintos da terra. Por isso que nós chamamos de animais extintos há milhares de anos que foram extintos. Mas não foi extinto à toa, que morreu à toa. Veio o dilúvio e acabou com todos esses animais e feras, igual fala fera. Fera pode dizer também outros animais ferozes que existiam lá, né? Porque naquela época existia toda espécie de feras, né? Quando eu falo feras, é tanto dinossauro, aqueles animais gigantes, e outros animais gigantes também, ferozes, né? Mas foram extintos. Tanto baleia também, né? Quando eu falo feroz também, é peixes diferentes, né? Foram extintos. Porque tudo foi coberto de água, né? Então não tinha como nenhum peixe também sobreviver. E a comida, né? Como é que vai comer se não tem nada, né? Não tem grama, não tem nada, né? Não tem pasto, não tem erva. Então não tem carne para se comer, não tem o trigo. Então os animais, até os animais também dos mares, alguns não conseguiram sobreviver, né? Porque 150 dias, muito tempo
Não tem como animal nenhum, nem ser humano viver 150 dias debaixo d'água, né? Não tem como. E nem em cima d'água, porque não tem saída para lugar nenhum. Todos os montes foram cobertos, não tinha saída para lugar nenhum, nem para o céu, e nem debaixo d'água, e nem em cima d'água. Então a coisa estava apertada de todo lado. Ou seja, a coisa estava difícil para todo lado, estava complicado para todos os lados, direita, esquerda, para trás, para frente, para o alto, tudo estava trancado, não tinha saída não. Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, te agradecemos por este culto nessa tarde. Abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas, os ofertantes e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto, que vai ser à noite, estarei de volta com força completa. Tá vendo lá? O Criador salvou só Noé e a família dele. Por isso que eu falo, meus irmãos, aqui vocês aprenderam que o Criador não olha milhares de pessoas não, tá? Isso aqui, ó, é uma profecia, uma testemunha, que quando Jesus voltar, não vai ser todos que entrarão lá em cima não, tá? Que Jesus também não olha milhares de pessoas não. Ele olha a obediência, porque Noé obedeceu. A única família aqui que entrou, a única família que foi salva do mundo, ó, do globalmente, mundial. Só Noé é a família dele, tá? E mais ninguém. Então por isso que eu digo, meus irmãos, meu amigo, vocês do outro lado. Muda de vida já. Aprende com essa igreja. Aprende com os cultos dessa igreja. Muda de vida de uma vez por toda. Porque o Criador não olha milhares de pessoas. Se vocês não obedecer a palavra, isso aqui, ó, a palavra que manda dizimar e ofertar e que manda ler, que manda você procurar conhecimento, vocês nunca serão salvos. Entendeu? Porque o Criador não olha milhares de pessoas não, tá vendo? Vai acontecer na voz a mesma coisa. Não vai ser todos que vão entrar lá em cima. Igual está escrito. 2 estarão juntos, um será tomado e vai ser deixado o outro. E vai acontecer a mesma coisa igual no dia de Noé, tá? Jesus já falou sobre isso. 2 estarão andando, um será tomado e outro deixado. Até o próximo culto e o próximo vídeo à noite.